Ela diz que ela ouvia a voz de Deus no seu ouvido. Deus chamava o nome dela. E eu creio que Deus fala comigo por meio da palavra apenas. Deus não fala no meu ouvido. E eu não sei como é que eu recebo a revelação quando eu peço. Eu não sei ainda explicar isso para a igreja. Mas logo que eu falei, Senhor, me dá uma palavra, me veio a recordação desse texto. Então, eu creio que é dessa forma que Deus dá. Lembrando daquilo que está depositado na nossa cisterna. A gente tem aquela cisternazinha onde está um monte de coisa que a gente já aprendeu, que a gente já leu, que a gente já decorou, que a gente já falou. E aí me vem essa palavra que está aqui na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2. E o título é Do Pecado para a Salvação pela Graça. Amém? Eu não vou tomar muito tempo, a gente vai fazer aqui uma vaquinha aqui, eu e Rogério, né? Nós vamos dividir esse negócio aqui. Então, mas eu acho que o tempo que me é dado vai ser o suficiente. Então, se todo mundo já encontrou Efésios capítulo 2, a gente vai ler aqui 10 versículos, tá bom? Amém? Já tem alguém procurando aí? Posso ler, irmãos? Posso? Então tá bom. Diz o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, você pode repetir, mortos? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vocês conseguiram contar quantas vezes eu falei graça? Não, né? Não precisa não precisa se preocupar não. Eu falei mais de graça do que de fé, isso eu tenho certeza. Eu só falei da fé uma vez nesse texto, e eu falei muito mais de graça. Porque, amados, o que acontece? A gente pensa que a gente é salvo pela fé, né? A gente tem esse pensamento que nós somos salvos pela fé, mas nós somos salvos pela graça. Graça é um favor que está disponível
para nós e nós não merecemos, né? Graça é um dom de Deus, é um favor de Deus, é um presente de Deus, que nós não somos merecedores, mas que nós devemos agradecer todos os dias, porque nós recebemos isso. E é mediante a nossa fé que nós somos salvos pela graça. Então, pela graça nós somos salvos, é o que o texto está dizendo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por meio da fé, não por causa da fé. Mas a fé, ela é intermediária da nossa salvação, por meio da graça, por causa da graça que o Senhor liberou no dia em que nós decidimos abandonar as velhas práticas. Está dando para entender isso, gente? Então, veja bem, o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala, no primeiro versículo do capítulo 2, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a gente estava morto, né? Nós estávamos mortos, né? Eu andava, eu falava, eu comia, eu bebia, eu dormia, eu trabalhava, eu fazia tudo, mas eu estava morto. O apóstolo Paulo está falando aqui por meio do Espírito Santo que eu estava morto. Eu estava morto em quê? Em delitos e pecados. Por quê? Porque a gente sabe que lá no Éden, né, quando Deus criou o homem e entregou a terra nas mãos do homem, o homem pecou, né? Pecou, e nós, ainda no ventre da nossa mãe, herdamos uma natureza pecaminosa, né? E aí precisava de quê? Precisava que houvesse uma reconciliação com Deus. Para reconciliar tem que ter vida. Deus não trata com mortos. E nós estávamos mortos. Mortos em delitos e pecados. Então a Bíblia está dizendo aqui que Ele nos deu vida. Tem outras traduções que falam Ele nos vivificou. Então nós ressuscitamos da morte, né? Por meio de um favor que nós não merecíamos, nós fomos ressuscitados, né? Então, quando você, meu irmão, estava sentado aí e ouviu uma palavra, e depois dessa palavra poderosa, você ouviu um apelo, e você veio aqui na frente, e você recebeu Jesus, e Ele te arrancou aquele teu coração de pedra que você nunca quis saber de ouvir a palavra, que você nunca quis saber de ouvir a pregação do Evangelho. Ele pegou aquele coração, Ele puxou, tirou fora, e colocou um coração de carne ali. Toda essa cirurgia espiritual aconteceu naquele dia, ali, quando você veio e fez aquela troca, deixou, o teu coração de pedra saiu, entrou um coração de carne, e você ali, você recebeu vida. E isso vai se configurar muito bem depois, né, através do batismo, né, porque o batismo, ele é o que, na verdade? É o sepultamento do velho homem e a ressurreição da nova criatura, né? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, você era um cara que estava morto, recebeu Jesus, recebeu graça, recebeu o favor de Deus, a maravilhosa, fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça. Essa maravilhosa graça foi que te levantou, te salvou, te tirou do meio dos mortos. Amém? No versículo 2, nos quais andavam outrora segundo o curso deste mundo. Então você era guiado, regido por esse mundo, pelas coisas que o mundo
faz e que você também fazia, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos, inclinados a esse mundo. Graças a Deus que nós não fazemos mais parte disso, não é verdade? Mas o mundo continua lá, segundo o príncipe da potestade, segundo as práticas pecaminosas, né? Mas você não. Hoje você recebeu graça. Graça. Amém? E você está salvo. A gente não vai entrar naquele mérito de que, porque agora você tem que ser santo, porque agora você tem que fugir do pecado, porque agora você tem que fugir da tentação, porque você tem... Não, o assunto hoje não é esse, tá? A gente sabe que a gente precisa mudar. A gente precisa sair daquela mesmice onde nós vivíamos, segundo o curso do mundo, né, onde estão os filhos das trevas, os filhos da perdição, os filhos da desobediência, regidos por um príncipe desse mundo. Mas agora a gente está salvo. Agora, tem que melhorar? Tem. Eu tenho que melhorar, né? Todo dia, Senhor, me converte, Senhor, me livra das tentações, Senhor, me livra, Senhor, põe um freio na minha língua. Eu falo, Senhor, põe um guarda na entrada da minha boca. Entendeu? Porque o pecado, segundo o salmista, o pecado está lá, na porta, ali, ó. Entendeu? Então, a gente sabe, o pecado, não sei se vocês estão sabendo, mas o pecado mora dentro da gente, né? O pecado mora dentro da gente. E se a gente der vazão, aí o negócio explode. Então, o texto que eu estou trazendo aqui, ele não vai falar de como que você tem que fazer agora para você continuar salvo. Porque é tanta gente que vem aqui, que recebe Jesus, que o pastor apresenta o Senhor, diz, olha, Senhor, escreve o nome do fulano no livro da vida. Olha, ele é teu. E, caramba, o cara, quando ele sai por aquela porta ali que vai embora, ele se arrepende de ter aceitado Jesus, cara. É verdade, gente. Eu escutei quem foi? Foi você, mano? Mas é verdade. O cara se arrepende de ter aceitado Jesus. Quando ele chega lá fora, ele diz, gente, o que foi isso? O que eu fiz? Eu já ouvi testemunho. Do cara que aceitou Jesus. Ele tinha 19 anos. Ele aceitou Jesus e quando chegou lá fora, ele não dormiu aquela noite e falou, meu Deus, o que eu fiz? Não era para ele ter aceitado Jesus. Ele fez aquilo naquela empolgação, naquela coisa, mas depois ele reconheceu. Ele falou, gente, não era para... Que isso? Ele ficou assim, meu Deus, o que eu fiz? Se arrependeu de ter aceitado Jesus. E tem gente aqui que vem na igreja, que recebe o Senhor Jesus, mas o cara não consegue fazer um mês de crente, cara. Então, a gente não vai entrar no mérito de como você tem que se comportar para continuar sendo crente. A gente está falando aqui do que você recebeu. Então, o que você recebeu? Você recebeu graça por meio da fé, que te fez ser capacitado a praticar as boas obras, e você, praticando boas obras, já se tornou um cristão. E aí você caminha rumo à salvação. Teu alvo é Cristo. Teu alvo é Cristo. Amém? Então, isso aconteceu comigo há 13 anos atrás. Graças a Deus, eu nunca me desviei. Já pequei pra caramba, né? já, olha, meu Deus do céu. Mas não é esses pecados que a gente, nossa, que é isso, irmão? Caiu, não é nada disso. Mas a gente peca, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele engana-se a si próprio e chama Deus de mentiroso.
Então, a gente sabe que a gente peca. A gente sabe que a gente precisa da mão de Deus, reforçando essa graça todos os dias. Que é para a gente poder estar pronto para praticar as boas obras. Para fazer aquilo que agrada a Deus. Não é verdade? Pensai nas coisas lá do alto e não das daqui da terra, né? Ocupai os vossos pensamentos com o que é bom, com o que é puro, com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é de boa fama. Você precisa de graça. Você precisa de graça, principalmente nesse mundo de hoje, pecaminoso. A gente tendo uma natureza humana que é pecaminosa. Então precisa da graça. E a graça, segundo a ilustração do nosso pastor Ivanildo, é quando você está debaixo do guarda-chuva e você tira o guarda-chuva. Você está debaixo do guarda-chuva. Está chovendo pra caramba. Você tirou o guarda-chuva, pronto. Então a graça, você está protegido. E a graça, eu não vejo a graça só como um favor imerecido, como um presente de Deus que eu não mereço. Eu não vejo a graça somente como uma capacitação para eu praticar as boas obras, mas eu vejo a graça também para eu alcançar o favor de pessoas, e às vezes pessoas que eu não conheço. Isso já aconteceu comigo. Eu numa fila, e eu vendo, a fila está andando, o cara que está atendendo lá, o cara é um poço de ignorância, uma pessoa muito grossa, muito arrogante, e tratando todo mundo mal. E eu pensando, meu Deus do céu, oxe, gente, Jesus, me dá graça. Ai, me dá graça, Senhor, porque eu estou vendo esse camarada tratando todo mundo mal. Quando chegar na minha vez, se ele me trata mal, não sei o que será de mim. E quando chegou na minha vez, o cara me tratou muito bem. O cara foi muito simpático, foi muito educado. O cara riu comigo e depois ainda me deu um endereço de um lugar onde eu tinha que ir. E o cara estava tratando todo mundo mal. O cara estava chegando e estava lá, gente, fazendo um escarcéu, um escândalo danado, sendo grosseiro com todo mundo. Então a graça, ela também faz com que você alcance favor. A gente chama mercê, né? Você alcance o favor de pessoas. É como se a pessoa enxergasse com os olhos naturais, os olhos dela mesma, essa graça que está em você, que é uma coisa que é espiritual. Então, andava no curso do mundo, morto, guiado pelo Espírito da potestade do ar. Éramos, por natureza, filhos da ira. Você é filho. Então, o que você vai receber do teu pai? Você vai receber o melhor. Quando você é filho, você precisa receber o melhor do teu pai. Qual é o pai que você pedindo um pão, ele vai te dar uma pedra? Qual é o pai que você pedindo um peixe, ele vai te dar uma serpente? Mas aqui tu era filho da ira, tu ia receber ira mesmo. E é o que vai acontecer quando os joelhos não se dobrarem e quando as línguas não confessarem que Jesus Cristo é o Senhor no dia da ira de Deus. Amém? Então nós éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso já foi falado. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Primeiro eu comentei para depois ler. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero parar aqui para fazer um comentário, em 5 minutos. A graça, ela não é dom dos homens, né? Porque nós somos muito orgulhosos, a gente tem um ego, né, que vem à flor da pele. Mas o apóstolo Paulo, ele fez uma advertência. Ele fala assim, isso não vem de vocês,
Isso é dom de Deus. Por quê? Para que a gente não se gabe. É para a gente não se gabar. Porque nós não podemos nos gabar daquilo que não é nosso, gente. Daquilo que nós não produzimos. Tem um provérbio até que fala, né? Que aquele que se gaba do que não fez é como a nuvem que não traz a chuva. Legal isso, né? O cara que se gabou daquilo que ele não fez, ele é como uma nuvem que não traz chuva. Pô, você é uma nuvem e não traz chuva, então não vale nada, gente. Porque a nuvem traz a chuva. Então o cara não está conseguindo fazer chover. O cara é uma nuvem, mas não faz chover. Então, nós não podemos nos gabar daquilo que a gente não tem, cara. A gente não pode se gloriar no que nós não temos. Nós recebemos isso de Deus. Então nós somos salvos pela graça, um favor que nós não merecemos, que nós recebemos, mas que não é dom nosso, é dom de Deus, para que a gente não se glorie. E eu me lembro, né? Eu comentei lá na escola dominical, e eu vou comentar aqui de novo para fechar esse raciocínio, do fariseu e do publicano que subiram ao monte para orar. E o fariseu orava de si para si mesmo: ai, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou adúltero e nem ladrão, como esse publicano aí. Jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Quer dizer, o cara era o bom. Ele era o cara. Senhor, eu sou o cara. Tu está vendo que eu sou o cara, né? E o publicano, coitadinho, a Bíblia diz que ele não conseguia nem olhar para o céu. O pecado estava fazendo isso, ó. Ele não conseguia levantar a cabeça. Mas ele fala assim: Senhor, se propício a mim, pecador, ou tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Reconhecendo o seu pecado, a sua culpa diante de Deus. E Jesus falou, sabe o quê? Que ele recebeu justificação. Depois você olha lá, em Lucas 18, a partir do verso 9, você vai ver que Jesus fala que ele desceu do monte justificado, sem culpa. A culpa dele foi cancelada. Desceu justificado. Porque isso não é dom de homens. Você não pode cancelar o seu pecado, você não pode cancelar a sua culpa. Você não pode se justificar. Quem te justifica é o Senhor. E ele é justificado pela graça. Um favor imerecido. Amém, igreja? Então o cara desceu de lá de cima, cheio do Espírito Santo, enquanto que o outro orava de si para si mesmo. Eu sou o cara. Eu não orava, eu era ímpio, eu não era crente, não tinha recebido Jesus, eu não fazia orações. Eu chegava em casa bêbado, batia na cama e dormia bêbado, não dava tempo nem de orar, não dava tempo nem de rezar, né, de falar com Deus. Mas eu achava que eu era bom filho, eu achava que eu era bom pai e bom marido, gente. Eu achava que eu era bom funcionário, que eu era bom empregado. Entendeu? Eu achava que eu era bom. Eu acreditava em mim. Eu dizia, pô, eu sou o cara. Mas aí um dia, eu ouvi uma palavra de um amigo que tinha se convertido, e ele mostrou para mim, através da Bíblia, que eu não precisava ser bonzinho. Eu não precisava ser o tal. Porque mesmo eu sendo um bom funcionário, sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom vizinho, sendo um bom pai, se eu não recebesse a graça de Deus, eu ia para o inferno. E eu aí, daí para cá, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a ver que o inferno estava me esperando. E com paciência, viu? O inferno estava me esperando com paciência, para me tragar na hora certa. Porque depois dessa palavra que eu ouvi, eu fiquei 26 anos ainda na impiedade, bebendo, fumando,
andando por aí pela rua fazendo um monte de besteira. Mas deu tempo, graças a Deus, viu, gente? Graças a Deus deu tempo. Tinha alguém que estava botando o joelho no chão ali, pedindo para que eu fosse liberto e salvo. Graças a Deus. Pela graça. Amém? Rogério, eu não gastei o seu tempo, viu? Ainda deixei 1 minuto para você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá vendo, gente? Rogério, vem, senão eu vou continuar pregando. Obrigado, viu, pastor?